não houve sucesso. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar o capítulo 18. No instantinho esse livro vai acabar. Eu já estou. Ih, que barulhada só. Eu já estou, Luiz, com ó, o céu e o inferno. Ó. E. Já fui lá pegar nos meus livrinhos É, para a gente começar. Vamos então agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Ele que tenha paz nos nossos lares, resiliência nas nossas atitudes, paciência para com os nossos entes queridos, os nossos companheiros de viagem aqui na Terra. Pedimos a compreensão das duas partes, porque uma só não resolve, e pedimos que Ele fortaleça a nossa resignação para com os desígnios que tenhamos que enfrentar. Que Jesus abençoe esse horário tão bom, tão gostoso, da gente poder estar aqui reunido, trocando ideias, falando sobre a doutrina espírita, que tanto, tanto nos fala ao coração, que tanto, tanto nos dá alento, consolo, e que nos diz mais do que isso. Nos diz como seremos na próxima vida, como podemos melhorar aqui para melhorarmos numa próxima encarnação. Que Jesus abençoe esse nosso estudo de hoje, nos dando a inteligência, para a gente poder aprender da melhor forma possível como lidar um com os outros. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja. assim seja. Vamos lá. Obra de amor. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Livro dos Espíritos, questão 798. Na manhã do dia seguinte, Selena, atendendo ao convite do professor, aprontou-se para a ocasião. Sua fisionomia, ainda abatida, dava notas de tristeza com as recentes decepções. Ao chegar à porta da sala de reuniões, uma agradável surpresa para seu coração sofrido. Marcondes lhe retribuiu o ramalhete de lírios em nome de Eurípides. Marcondes, quanta bênção imerecida! Ela falou com olhos marejados. Fico feliz que eu tenha sido portador. Retribuo a sua generosidade de outro dia. Ah, meu Deus, eu não mereço. E como está você? Indagou com a voz embargada de emoção. Enfim, Marcondes voltou, né? Yeah. Ele estava sumidinho. Sinto ainda algumas dores abdominais. Apesar disso, intimamente melhora a cada dia. Logo, todos foram convocados por auxiliares amoráveis ao início da atividade. Reuniam-se 50 internos em condições razoáveis de recuperação, todos espíritas. Dispostos em forma circular, o professor Cícero iniciou sua explanação com um largo sorriso. Amigos, Deus nos guarde em paz. Nosso encontro visa oferecer mais detalhes sobre esta casa. Após semanas de internação, as fichas de vocês notificam melhoras promissoras em seus quadros. Conquanto muitos estejam internos em alas diversas, trazem em comum algumas predisposições para a colaboração. Alegra-nos semelhante atitude, considerando a extensão de nossos trabalhos.
Façamos uma oração e comecemos. Após a oração, uma prece, realizada com ternura incomparável por um dos servidores presentes, o professor iniciou sua explanação. O Hospital Esperança é uma obra de amor, erguido no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação aos seguidores do Cristo, que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência de sua mensagem de amor. São os espíritos mais facilmente aliciados pelas furnas da maldade, em razão da disputa do gênio do mal com o Cristo. Os mentores de mais alto que avalizaram o projeto foram Santo Agostinho e João Evangelista, entre outros integrantes da equipe do Espírito de Verdade. Sob convocação direta de Cristo, Eurípides foi chamado antecipadamente em sua reencarnação gloriosa para erguer esse porto de pacificação para espíritos atormentados pelo arrependimento tardio ante os chamados luminosos do Evangelho. Acionado um controle remoto, surgiu ao alto um projetor holográfico e se localizou bem no centro da sala. Mais um toque e produziu uma imagem global do hospital, inclinada em ângulo de 45 graus, que rodava lentamente. Parecia uma maquete quadridimensional, com um nível de realidade surpreendente, pois havia movimento, cor, perspectiva perfeita, e colocava à mostra os limites entre a atmosfera física e espiritual. Vejam essa imagem. É o formato do hospital, visto de cima. Lembra um catavento com 5 hélices. É uma homenagem de Eurípides à nossa galáxia. Cada hélice é um pavilhão. Ao centro temos esse vitral em forma de uma cúpula, similar às mesquitas, que é a parte mais nobre e na qual nos comunicamos com as esferas mais elevadas. Os pavilhões se dividem conforme a natureza das necessidades de seus internos. Todos nós aqui presentes estamos vinculados ao pavilhão Judas Iscariotes, coordenado por Dona Maria Modesta Cravo, que já conhecem bem. Sob a tutela de Judas Iscariotes, o Dr. Bezerra de Menezes iniciou as atividades desse pavilhão na década de 1940. Judas é protetor dos cristãos visionários, quais nós próprios que enxergamos demasiadamente sobre as necessidades do mundo, mas adiamos quase sempre a nossa própria libertação. Bonito isso, hein? Dá-lhe Judas. Que interessante, né? Cristãos visionários. Um protetor dos cristãos visionários. Ih, é capaz da gente ir para lá, hein? Os presentes olhavam com profunda atenção, conservando o mesmo ângulo e abrindo um pouco mais o diâmetro da imagem. Novas dependências foram surgindo. Jardins suspensos, áreas naturais em torno da construção. Agora parecia uma pequena cidade que se estendia em colmeias e bairros vizinhos. Uma visão aérea e panorâmica. Vejam que, especificamente, entre 2 desses 5 pavilhões, saem 2 corredores que partem do centro do subsolo. Observem que o formato agora nos lembra um moinho, com suas pás girando e suas hastes de sustentação, como sendo esses 2 corredores. Logo lhes mostrarei mais detalhes em outra imagem, sob nova perspectiva. Estes corredores são os portais de entrada e saída para outras dimensões. Atingem 120 metros de comprimento cada um. O corredor de entrada é o portal de acesso.
Professor Cícero destacava essa parte da edificação com uma luz amarela. O outro corredor de saída é o portal dimensional, as alas restritas às enfermarias para os espíritos em estado grave e pacientes circunstanciais. As prisões ficam naquele portal de acesso. Esses corredores, que são os pés do moinho, ficam nos 2 andares do subsolo. O professor colocava a imagem na posição em que os aprendizes desejassem. Alguns se levantavam de suas cadeiras e se aproximavam ante a exuberância da projeção. Podiam perceber claramente pessoas se movimentando na holografia, como se, na verdade, a imagem estivesse sendo filmada simultaneamente com a apresentação. Mudando o ângulo de foco, continuou dizendo: agora vejamos em linha horizontal, como se estivéssemos entrando pela portaria. Observem que são 5 andares em todos os 5 pavilhões, e rodou a holografia como se desse uma volta completa, contornando horizontalmente o hospital. Abaixo desse nível, temos o subsolo e subsolo 2, totalizando 7 andares em cada um dos 5 braços. Nos subsolos, a maior ligação com as regiões abismais e com a própria Terra. Uma barreira vibratória, que por ora vamos deixar de explicar, separa esses níveis dimensionais, sem contudo deixar de fazer parte da mesma obra. Observem aqui, na portaria de entrada, e aumentou a proporção da imagem focalizada. Esta é uma réplica com tamanho natural da Casa do Caminho. Temos Pedro, Paulo e outros apóstolos reproduzidos em suas imagens naturais e reais, colhidas em arquivos de dimensões superiores e esculturadas por artistas de nossa casa. Além da réplica, quem visita o lugar pode ouvir, por meio de clareaudiência no tempo, os diálogos dos primeiros aprendizes do Cristo. É um verdadeiro templo de meditação e recolhimento. Agora prestem atenção no versículo esculpido na entrada, narrado em João, capítulo 15, versículo 35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quanto mais era mostrado, mais os participantes se encantavam em completa mudez. Embora suas mentes fervilhassem de interrogações, durou quase 50 minutos a exposição. Muitas outras dependências fizeram parte da amostragem. Encerrada a fala, o professor se colocou à disposição para o diálogo e o debate por mais 40 minutos. Foi Marcondes quem iniciou indagando: existe a possibilidade de localizar o hospital em relação à geografia da Terra? A casa de Eurípides, em suas origens, está intimamente ligada à história do Sanatório Espírita de Uberaba, fundado pela família de Dona Modesta. O Hospital Esperança faz parte do planejamento do Espírito Verdade no transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. Logo depois de lançadas as bases da doutrina, em plena França positivista, o Espírito Verdade trouxe as sementes doutrinárias para essa pátria, que a esse tempo já estaria predestinada, havia quase 400 anos, a se tornar o celeiro da mensagem cristã à luz da imortalidade. Eurípides reencarnou em 1880, deixando na vida espiritual um projeto em andamento, do qual faz parte Dona Modesta e um número imenso de espíritos. Em 1899, Dona Modesta regressou ao corpo. Em sua juventude, reencontrou o apóstolo do Sacramento. Foi curada por ele e recobrou o compromisso assumido. Eurípides retornou à vida espiritual em 1918,
para continuar seu projeto. E Dona Modesta assumiu o compromisso de erguer o polo de ligação terrena com a obra já iniciada no mundo espiritual sob a tutela de Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado em 11 de abril de 1900. O Sanatório Espírita de Uberaba foi inaugurado em 31 de dezembro de 1933. No plano espiritual, Eurípides lançou as bases do Hospital Esperança em plena década de 1930. O entrelaçamento desses núcleos de amor e redenção foi a cada dia se estreitando a ponto de se tornar o primeiro núcleo avançado de ligação do Hospital Esperança com a Terra. Professor, pediu a palavra um trabalhador do estado do Amazonas, por que o nome Hospital Esperança? Devido ao momento expiatório da Terra. Quem sofre adoece psiquicamente. Os sonhos fenecem, as emoções enregelam. Somente a esperança é capaz de acender na alma o desejo de subir os degraus da caminhada humanizadora ante os golpes cruéis da dor. A transposição de ciclos expiatórios e provacionais para regeneração significa evolutivamente uma cisão de reinos. É a caminhada histórica do homem assumindo seu estágio humanizador, deixando para trás as velhas bagagens enfermiças do instinto e do egoísmo. Impossível fazer semelhante mudança sem sofrimento. O raciocínio é apenas uma face da conquista humana. Enquanto o homem não se educar para amar, não poderá ser considerado plenamente um ser humano. A esse respeito, Allan Kardec recebeu lição incomparável. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão ocorrido a primeira fase da civilização. Isso está no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 793. O senhor estaria dizendo que nós ainda não humanizamos? Rebateu o mesmo participante. Na ótica da evolução universal, humanizar-se significa aprender a viver integrado à obra do Criador. E para bilhões de almas, nesse momento de dor das sociedades terrestres, viver é o mesmo que carregar um pesadelo fardo, o fardo de ter consciência de si mesmo. Se viver já é uma tormenta para muitos, imagine o quanto teremos de avançar a fim de nos interagirmos às leis naturais. Do jeito que o senhor coloca, parece que a Terra está mais atrasada do que somos capazes de imaginar. Estaríamos, porventura, no reino animal? Mas isso, meu irmão. Somente perdendo o corpo para avaliar com precisão a natureza dos problemas terrenos. Essa a razão de nós, os desencarnados, trazermos o coração repleto de gratidão em situações em que o homem encarnado só enxerga desgraça. Professor, pediu a palavra um ceareiro de Londrina. Por qual motivo os seguidores de Cristo são os espíritos mais aliciados e que atraem o interesse e a ação das furnas? Não deveria ser o contrário? Isto é, serem os mais protegidos em face do esforço e da devoção nas fileiras da caridade? São os mais aliciados porque, com raras exceções, desencarnam com culpas inconfessáveis. Os espíritas reencarnados necessitam retificar, em muito, seus conceitos sobre o que seja ser cristão. Uma cultura perigosa penetra nas comunidades doutrinárias, onde centro é a falsa ideia do que é ser espírita. Quase sempre, esse conceito exige espetáculos de grandeza moral inacessíveis à maioria dos discípulos da doutrina.
Para atender a essa expectativa estimulada por meio da cultura espírita, homens e mulheres adotam condutas recatadas e artificiais, quando o que mais necessitamos no momento é sinceridade, no intuito de nos mostrar como somos e humilde para iniciar o serviço autêntico de renovação. O homem engana a si mesmo e depois a morte o devolve a sua consciência. Por isso que se chega no plano espiritual tendo uma outra visão, né? Porque a gente se engana, né? Aí chega lá, vê a realidade, cai aqui, como o Marcondes e a Selena. É assim que o sair do corpo com o chumbo da culpa é puxado para baixo e naufraga em tormentos que constituem vínculos de ligação automáticos com as sociedades inferiores. E o amparo, onde fica? Essa é a pergunta mais comum que ouvimos por aqui. Sem nenhum desrespeito à sua pergunta, ela traduz a infantilidade da visão de quantos desconhecem a extensão dos serviços da divina providência. A bondade de mãos altas jamais cessa em estender bênçãos até mesmo para os escravos da perversidade, quanto aos mais aos devotos do bem. Entretanto, muita ilusão faz parte da visão de nossos irmãos espíritas a esse respeito. Imaginam-se libertos de lutas após a morte, tão somente em razão das extensas folhas de serviços prestados nas tarefas. Até o amor celeste, para ser bem recebido, solicita educação interior, pois, do contrário, pode ser interferência infeliz nas necessidades de aprendizado de muitos espíritos. Olha que interessante, até para você receber o amor, você tem que ser educado. Até mesmo o amor celeste, para ser o bem recebido, solicita educação interior, pois, do contrário, pode ser interferência infeliz nas necessidades de aprendizado de muitos espíritos. Já resgatamos companheiros espíritas em lamentáveis estados de loucura fora do corpo. Cuidamos de suas carências imediatas e, quando foram convocados a servir e melhorar, fugiram desatinados em direção aos portais de saída, no rumo de suas plantações. Tinham o espiritismo no cérebro e traziam o coração na retaguarda. Para nós, que nos acostumamos ao autoconhecimento, fora dos 5 sentidos, o conceito de ser espírita passa por esse critério: o coração que pulsa ininterruptamente em busca da luz. Basta isso para que o amparo, em qualquer instância, possa ser eficaz sem ser conivente. Como definir isso, professor? Coração que pulsa ininterruptamente em busca da luz. Insistiu o mesmo confrade com curiosidade. São aqueles que jamais desistem de melhorar. Só isso? Meu irmão, para espíritos que fazem cisão de reino como nós, isso é tudo, desde que seja sincero, vindo do fundo do ser. O desejo de melhora talvez seja a qualidade mais evidente em nosso estágio evolutivo, por traduzir que já cansamos do mal da estagnação. Tudo mais virá daí, ou seja, o progresso, o desligamento dos vícios, enfim, a vitória interior. Enquanto isso, nossos irmãos na seara, quase sempre tomadas de escassa tolerância e compaixão, esperam uns dos outros mais do que podem oferecer, criando desânimo e puritanismo, totalmente desnecessários. O desejo de melhora é o efeito de um longo trajeto de amadurecimento do espírito. Quem o possui, sem artificialismo, vai ao Pai. Ninguém o improvisa de uma hora para outra.
O desejo de melhora, o desejo de melhora é o efeito de um longo trajeto de amadurecimento do espírito. Ou seja, nem sempre a gente tem esse desejo de melhora, a gente quer que cumpram os nossos desejos, né? Que cumpram assim, que os nossos desejos sejam satisfeitos, né? Não é verdade? Sim. Isso aí. Quem o possui sem artificialismo vai ao Pai. Ninguém o improvisa de uma hora para outra. A reunião continuava com inestimável ocasião de esclarecimento e introspecção. Levantou-se um cavalheiro perto da imagem projetada e apontou, indagando. Observei que estes corredores abaixo do nível do solo estão mais pardacentos. Qual a razão? Como disse anteriormente, são elos com dimensões inferiores. Lá ficam dependências para casos mais graves, inclusive celas. Existem algumas histórias de resgate nas quais seria imprudente colocar algum paciente na intimidade dos pavilhões, nos chamados portais de acesso, e manejou novamente a imagem projetada que passou a mostrar com detalhes a narrativa. Como podem ver, temos esses cômodos, logo na entrada, na divisa entre as regiões inferiores e os limites do hospital. Sob guarda intensa e cuidados muito especiais, são alojamentos apropriados para avaliar a real possibilidade da internação ou para aguardar a amenização de quadros enfermiços para posterior transferência a outras organizações de nosso plano. Ocorrem casos de desistência, de não quererem ser internados. Nem sempre é desistência, mas imantação. Leis que governam acima das nossas possibilidades de ação. Leis que determinam a posição de cada um de nós na obra da criação. São histórias entristecedoras, entretanto, mesmo regadas pela misericórdia, não conhecemos nenhuma que escapasse da lei que determina a cada um segundo suas obras. Quando o Senhor mostrou os portais, disse que lá são tratados pacientes circunstanciais. Quem são eles? São os desvalidos que pedem socorro, desafortunados que se enroscaram em armadilhas ou brigas, corações tombados pelo vício, mães aflitas, filhos desnorteados, pais preocupados. Gente, isso aí parece até um zoológico. Criaturas feridas, acidentadas ou maltratadas. Enfim, não há como descrever tanta penúria e sofreguidão nas zonas de interação com as regiões inferiores. Nos portais, temos verdadeiro centro de caridade pública, muito similar ao pronto-socorro na Terra. Casos graves chegam por ali. Grande parcela é temporária. Alguns vêm em busca de um pedaço de pão, sentem fome, frio e loucura. Machucado uns, inconscientes outros. Sangue, dor e carência se misturam aos pedidos de ajuda para outros que estão chafurdados em ciladas, presos em grupos no caminho. Ali recebemos todo tipo de tormento humano. Raríssimos, porém, obterão todos os cuidados que suplicam em face de suas intenções voltadas para baixo. Não anseiam permanecer no hospital, mas gostariam que fôssemos aonde estagiam. Assim como entre os encarnados existem por aqui muitos imediatismo e interesse particular. Não existem defesas nessa parte, é uma faixa espiritual de inúmeras lutas que, por agora,
deixarei de expor. Há quem imagine os benfeitores do além dirigindo um hospital como esse atrás de uma escrivaninha, ditando normas e pareceres. É nesse local singular do hospital que encontramos nosso diretor, Eurípides Barçanufo, na maioria de suas horas de trabalho. Quando o amor do venerando apóstolo não é absorvido pelos atormentadores e atormentados, entram em campo as defesas da justiça, que determinam ações corajosas na extinção do mal que se alastra. A bondade não exclui a ordem. Nossa casa conta com excelentes estrategistas nesse sentido, para que a maldade calculada não invalide os planos socorristas do amor. Posso perguntar? Pediu um cooperador do Triângulo Mineiro. Temos ainda alguns minutos para mais 2 perguntas. Já ouvi falar desse hospital por intermédio do Chico Xavier em 1980, mas não imaginava a grandeza desta obra. Gostaria de saber quantos internos tem o hospital e se todos são espíritas. Cada pavilhão alberga aproximadamente 2.000 leitos, totalizando um fluxo de 10.000 internações rotativas nos 5 pavilhões. Além disso, temos os casos do subsolo, que chegam em tempos de lotação a quase 5.000 histórias diferentes, que nem sempre resultam em internações. O Hospital Esperança, após 70 anos de atividade, tornou-se uma referência mundial de posto avançado de socorro na erraticidade. As comunidades de todo o orbe, orientadas ou não pela mensagem de Jesus, contam com seus ofícios. Hoje, temos milhares de leitos indiretos distribuídos em enfermarias e núcleos improvisados, junto a inúmeras entidades de amor na terra, sob orientação e amparo desta casa. Muitos centros espíritas fazem parte desse conglomerado de auxílio e recuperação, conquanto tenhamos nesse campo variadas organizações cristãs de outras designações em atividade exemplar. Cada pavilhão atende necessidades específicas e procuramos agrupar os pacientes por afinidade de pensamento e necessidades. Isso nos facilita, a princípio, os atendimentos. Há pavilhões de evangélicos, católicos e assim por diante. Assim como temos este pavilhão Judas Iscariotes, designado a líderes cristãos, especialmente espíritas, temos setores próprios para os umbandistas e mais algumas denominações cristãs. Gente, não está dando para parar para falar alguma coisa, porque é uma descrição, né? Isso. Então, não dá para a gente discutir muito, porque ele está mostrando para a gente como é que é o Hospital Esperança. Isso. Né? Está descrevendo aí as alas. Exatamente. As alas todinhas. Aí, tá vendo? Há pavilhões de evangélicos, católicos e assim por diante. Agora, é interessante aqui, quer ver? Vaga para todo mundo lá. Procuramos agrupar os pacientes por afinidades de pensamento e necessidade. Exatamente como a gente fala, como é céu e inferno, né? Sim. Porque o que te leva a ir para um lugar? É o seu pensamento. Até aqui. Ainda encarnados, o que nos leva, né, a algum lugar são as nossas vibrações, a nossa energia, né? Que às vezes a gente não consegue controlar, né? Mas vamos lá. Por que vim parar aqui? Perguntou por fim Selena a queima-roupa, dando a entender que Selena não se conforma, que divagava em profundas reflexões de ordem pessoal. Pela minha idade, conto no corpo, o hospital nem tinha sido fundado ou estava em seus primórdios. Portanto, ficarei sabendo de onde vim realmente? São programadas reencarnações aqui no hospital?
Embora não seja um serviço de prioridade do hospital, cerca de 1.500 reencarnações já foram projetadas e executadas integralmente em setor apropriado. Isso sem contar os milhares de casos nos quais houve a participação do encaminhamento para outros núcleos especializados em renascimento carnal. Todos vocês que já tiveram prévia seleção por parte de técnicos para conhecer as informações que se referem às suas necessidades atuais em tempo oportuno. Terão acesso livre às suas fichas reencarnatórias. Em nossa biblioteca existe uma repartição destinada a essa finalidade. Ai, que curiosidade! Eu ia lá pegar meu livrinho. Eu ia saber quem é quem. Todinho. E daí ia levar um caderninho para escrever. Fulano era fulano, fulano era fulano, fulano era fulano. Fez isso, fez aquilo. Será nesse local, Selena, que obterá muitas respostas para velhas perguntas feitas no silêncio do ser. O Hospital Esperança pode afirmar, é um grande pronto-socorro e um centro preparatório para casos específicos de seguidores da mensagem cristã. Posso fazer uma última pergunta, professor? Indagou Marcondes. Que seja a última, para cumprirmos nosso horário. Que razões haveria para um pavilhão somente de líderes cristãos, como este no qual estamos incursos? O pavilhão dos dirigentes é uma das tarefas mais exigentes de toda essa obra de amor. A necessidade dos líderes cristãos exigiu maior cota de serviços especializados, estabelecendo atividades singulares. Somos os intérpretes da mensagem cristã, que mais a entende pelo raciocínio, ao mesmo tempo em que somos os que menos a sentem no pulsar das atitudes. Essa condição determinou estudos médicos diferenciados para quantos se inspiram nas palavras do Cristo. De fato, nossa história reflete um trajeto particular de um grupo espiritual com caracteres psíquicos pertencentes a certas classes de exilados de capela. Assunto complexo que oportunamente será motivo de estudos para cada um, conforme suas aspirações. A rigor, nós, os líderes cristãos de qualquer denominação religiosa, somos espíritos com complexas necessidades no campo do sentimento. Amamos a mensagem cristã. Ela nos toca profundamente. Todavia, somos ainda dominados por velhas artimanhas da vida mental, cujos registros se perdem na noite dos tempos. O professor interrompeu a atividade pontualmente no horário previsto. Orou em agradecimento e saiu ligeiramente para outros afazeres, deixando em todos os presentes o desejo incontido de indagar e conhecer outros detalhes. Na condição de educador, ele sabia que essa curiosidade seria extremamente benéfica aos próximos dias daquele grupo de aprendizes. O resultado pôde ser percebido imediatamente, pois todos permaneceram no recinto, trocando impressões entre si sobre o que cada um sabia, além daquilo que for exposto. Muito bem. Gente, estou tão perdida. Que dia é hoje, hein? Dia 6. Meia dúzia. Cinco. Meu Deus, eu botei que era dia 9. Não, dia 5. 5? 5. Gente. Então vocês também estão perdidos. Bom, já deu um clique ali que falta 15 minutos. Também vou te contar um negócio. O capítulo grande, hein? Esse 19 agora é enorme também. É. Eu acho que nem vale a pena, sabia, a gente começar?
10 folhas, Nossa! 20 páginas. Caracoles! Eu domingo que vem estou viajando. Terça eu estou aí, mas domingo eu estou viajando. Nossa, mas é imenso mesmo, Isso, Gisele. é. Eu acho até então que vale. Bom, nem vale, já estão 14 minutos. Acho que vale a pena a gente bater um papo aqui sobre o que é o Hospital Esperança. Ele é muito grande. É. A gente fica pensando aqui. Bom, primeiro a gente pensa o seguinte: seremos todos amparados, né, na medida das nossas necessidades e dos nossos merecimentos, né? Perfeito. Agora, nem todos iremos para o Hospital Esperança, óbvio que é uma coisa bem, bem mais elevada, vamos dizer assim, né, do que talvez merecemos. Mas é tudo muito arrumado, muito, né, tudo muito certinho. Olha, você necessita disso, você necessita disso, você necessita daquilo, você precisa aprender assim, né? Muita organização. Bom, é lógico, né? No plano espiritual, a organização não podia ser falha, né? Mas muito interessante. Agora a gente fica, que mesmo as pessoas que têm um certo, como é que eu vou dizer? Não é interesse, não, mas um certo conhecimento, não só da doutrina, do cristianismo, vamos dizer assim, né? Ainda assim vão para lugares terríveis, né? Vão passar por sofrimentos e tudo, porque o negócio é complicado. É porque você tem o conhecimento, mas você não usa, né? É a prática. Uhum. A questão toda não é só ter o conhecimento, é você aplicar ele. Aí prova o quê? Que você tem o conhecimento, mas você não aplica. Por isso que você fica onde você vai ficar onde, de acordo com o local que você aplicou, né? O que você conseguiu aprender, o que você conseguiu evoluir. Não tem jeito. Muito, muito bacana esse capítulo. capítulo. A gente sabe, a gente tem consciência de muitas coisas que fazem, por exemplo, né? Falando na questão espiritual, na questão material, a gente tem noção de muita coisa que faz mal e a gente insiste, né? A gente impõe o nosso corpo. A gente sabe que o cigarro faz mal, a gente fuma. A gente sabe que o álcool faz mal, a gente bebe. A gente sabe que comer demais também não faz bem e a gente come, né? E assim por diante, quer dizer, isso digo assim, questões físicas, né? Agora você imagina nas questões morais, né? Nas questões espirituais, né? Principalmente moral mesmo, né? Moral mesmo. O crescimento moral, gente, vamos combinar, é um crescimento muito difícil, porque você tem que colocá-lo, como é que eu vou dizer, junto com os seus afazeres ali no dia a dia, junto com a sua, não é nem afazeres, mas com a sua rotina. Aí é que você cresce moralmente, né? Aí bom, eu penso dessa forma, que você cresce moralmente por conta disso. Exatamente. Né? Aprender a lidar, aprender a ter, como eu falei no princípio, na prece, na resiliência, a compreensão, a caridade com o outro, e tudo para a gente poder se entender melhor, porque realmente é muito difícil. A gente pode até não fazer, mas a gente ainda pensa e muitas vezes a gente ainda fala. Eu tinha uma colega de trabalho, ela falava assim, às vezes a gente estava olhando a rua, ela falava assim, já pequei por pensamento, vou pecar por palavra também. E aí falava. Mas é isso. Eu acho que o Francisco está querendo falar aí. Então aí, abre aí, Francisco. Não, pode continuar o papo aí.
Não, mas fala aí, você não falou nada hoje? Fala do Hospital Esperança, o que você achou? Porque a pergunta que eu faria, será que tem um cantinho para nós lá? Ah, tomara, né? Já pensou se a gente se encontra no Hospital Esperança, todo mundo, oi, Luísa José, vai ter uma ala Chovendo, destinada aos espíritas, ué, por que a gente não pode estar lá? ué, varrendo lá os corredores, Ué, né? nada diferente do que a gente faz aqui. Você vê que o nosso lar também tem essas alas para atender pessoas da mesma situação. O André Luiz narra isso de uma forma um pouco diferente, um vocabulário um pouco diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Verdade. Nosso tem essas alas também de subsolo ali para atender irmãos em muita dificuldade. Agora é tão interessante, né? Eles focam sempre no plano espiritual, no quem foi aqui muito religioso, né? Você vê esse livro, por exemplo, tanto o Marcondes quanto a Selena são presidentes de casa espírita. É. Selena ainda agarrada até agora, né? No princípio a gente lembra, era o Marcondes que dava mais problema, que eu até ainda brinquei, falei, aí, tá vendo? A mulherada é melhor, não sei o quê, blá, blá, blá. E Selena também, ainda agarrada aqui. Né? Mas a função desse livro aí é nos esclarecer, né? Que somos chamados espíritas. Olha a situação aí. Existe um dizer muito antigo que a minha bisavó já dizia: você quando vê a barba do vizinho arder, você põe a sua de molho. Então, eu acho que esse livro é bem isso aí. É um esclarecimento para a gente ver se não comete os mesmos erros, cara. Porque olha a situação, olha a dificuldade, olha o que eles deixam detalhadamente o que foi feito pelos dirigentes cabeça dura aí. Mas olha só, eu acho que inevitavelmente, Francisco, nós vamos passar por algum. Inevitavelmente, nós vamos passar por alguma coisa, alguma regra que a gente transgrediu, alguma regra que a gente não concordou, alguma coisa nesse sentido, eu acho. Não, isso aí é inevitável, né? Porque somos ainda espíritos bem rebeldes, né? Isso aí não tenha dúvida. Agora, Inclusive, só ele diz aqui que nós somos quase no reino animal, né? ó, agora desde que você passou a estudar Kardec, você tem um ponto de vista um pouco diferenciado, entendeu? Agora, o que a gente não pode é deixar o Kardec de lado, que é o que está acontecendo. Esse movimento que leva esses espíritas a essa condição aí é fugir da literatura do Kardec. Uhum. O que eu vejo é isso, porque se seguir o Kardec na íntegra, não entraria nessa situação aí não, entendeu? Se tivesse mais um bocado de respeito, mais um bocado de compreensão, e se seguisse os livros dos espíritos e o livro dos médios, principalmente no caso de mediunidade, de dirigente de centro espírita, se eles prestassem atenção no livro dos médios, não chegaria a esse ponto aí. É porque não lê, fica no achismo, meu pai fazia assim, a vovó fazia assado, e é assim que eu vou fazer, e agora hoje eu penso é assim. Então, é onde complica tudo isso aí, pelo menos é assim que eu vejo as coisas, né? Eu acho que a gente tem que ir além do progresso, né? A gente tem que progredir, né? Se você continuar parado naquele reme-reme, você ainda está com faquinha se torturando, né? Então, Mas agora, qual de nós
tem mais conhecimento que o Kardec deixou aí? Qual de nós tem? Então, acho que é o seguinte, se a gente procurar seguir o que o Kardec deixou na íntegra, como diz, no pé da letra, a gente vai ter uma chance de errar muito, muito menor de chance de ter erro, entendeu? É Porque... verdade. Não, se a gente... Principalmente Francisco, a gente cumprindo, vamos falar bem grosseiramente, os 10 mandamentos, né, não roubarás, já não precisava de mais lei nenhuma, né? Não precisava de mais lei nenhuma, era só essas leis. Mas, infelizmente, a gente não... Já está faltando 4 minutinhos aqui agora, gente, então vamos fazer a prece, né? Quem vai se habilitar hoje? Francisco, fecha aí. Agradecer esses irmãos nossos, né? Irmãs e a sua equipe, e todos esses que participam desse contexto aí, desses ensinamentos que trazem para nós, para que a gente possa pensar mais e procurar nos melhorar o quanto antes. Porque estudando os livros do Kardec e somando com a atitude desses irmãos aí, de trazer esses ensinamentos todos para nós vamos ver que uma coisa confirma a outra. E a gente precisa aprender, estudar para ter a compreensão e o respeito e a responsabilidade de lidar com essa situação. Lidar com os nossos irmãos que estão por aí no nosso dia a dia e procurar fazer o melhor possível dentro da nossa capacidade, do nosso entendimento, é claro. O mais é que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, esteja conosco nas nossas horas mais difíceis da jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Terça-feira estamos aí, se Deus quiser. Beleza. O outro domingo, o próximo domingo é que eu não sei se eu vou saber o tempo. Não devo chegar, não. Normalmente não dá para chegar. Tá? Um abraço. Um abraço tricolor. Saudações tricolores. Isso. Curte-me, aproveita. Primeira vez desde que foi a Libertadores. Então tem que aproveitar mesmo. Tem que aproveitar mesmo. Bota a camisa do Fluminense. É isso aí. Eu não sou ligado não, mas ontem foi um jogo bonito. Foi bacana. Não, e derrotar os hermanos sempre tem um gostinho melhor, né? É. Olha